Voltamos para falar de banheiros. Vamos falar de banheiro, do banheiro perfeito. Não é qualquer banheiro. Então, deixa eu colocar aqui o título. Pronto. E finalmente vamos começar. A gente vai falar agora de decoração para banheiros, do que um banheiro perfeito precisa ter para ele ter a sua cara, para ele ser gostoso de se estar, não ser só mais um ambiente da casa que tá só ali ocupando espaço e não tem a tua cara mesmo, né? Então a gente vai falar disso agora. A gente já falou nesses outros 3 dias, a gente tá desde segunda-feira fazendo live, então a gente já falou nesses outros 3 dias de estilos de decoração, como você faz para ter a sua personalidade na sua casa. Nós falamos também no segundo dia de cozinhas, como a gente pode ter uma cozinha confortável, uma cozinha que não é só funcional, ela também é gostosa de se estar, ela pode ser um espaço de estar. E ontem a gente falou sobre áreas de serviço lindas. Então agora a gente vai começar a conversar sobre banheiros. Vou jogar aqui, como a gente fez nos outros dias, vou jogar aqui projetos, referências arquitetônicas, projetos nossos, para você conseguir abrir o seu olhar e entender comigo quais elementos estão presentes ali e que fazem toda a diferença na decoração do banheiro. Direto ao ponto, eu separei aqui 5 tópicos e o primeiro deles é de cara a pintura. É uma forma muito prática de você transformar o seu banheiro, especialmente se o seu banheiro for aqueles azulejos, aquelas cerâmicas um pouco mais antigas, sabe? Que nem tá nessa imagem aqui que eu tô colocando. Então, nesse tipo de banheiro, às vezes você mora de aluguel, ou então você não quer ter o trabalho de fazer uma demolição dos revestimentos do banheiro para poder dar uma cara nova, você não precisa fazer essa demolição. Você pode pintar o banheiro, você pode cobrir essas cerâmicas mais antigas com uma pintura que traga uma cara mais moderna para o teu banheiro. E aí, aqui a gente tem vários tipos de pinturas, de acabamentos que podem ir por cima da cerâmica e que não vão atrapalhar a funcionalidade do banheiro em questão de ter proteção em áreas molhadas. Um bom exemplo disso é uma pintura mais de tinta epóxi também. É um tipo de tinta que dá para ir em banheiro tranquilo, dá para molhar bastante e não vai ter nenhum tipo de prejuízo e vai poder dar uma cara nova, uma cara completamente diferente para o seu banheiro. Eu acho lindo quando eu vejo o banheiro todo branquinho, assim, que ele foi renovado, ele foi transformado. A gente tem um cliente, um casal de clientes aqui, que a gente fez uma proposta parecida em projeto para eles, que eles tinham um banheiro que eles não usavam muito na casa e eles tinham também alguns gatinhos. E aí eles queriam transformar esse banheiro em um banheiro para os gatos, um banheiro para colocar as caixinhas de areia, para colocar os itens dos gatinhos, de cuidado com os gatinhos. E aí o que a gente fez? A gente propôs em projeto a pintura desses azulejos do banheiro. Então, antes o banheiro ele tinha azulejos bem velhinhos, porque o prédio era bem antigo, e a gente propôs eles pintarem com um tom de azul que ficou muito lindo, e a gente propôs eles pintarem por cima mesmo. E ainda teve alguns itens de construção ali do banheiro. Então, isso proporcionou para eles uma economia muito bacana, porque eles não precisaram demolir os revestimentos antigos e eles ganharam uma cara nova no banheiro, que teria um novo uso agora. Assim que eu tiver foto assim dessa obra, quando ela começar, eu vou colocar com certeza aqui no Instagram. Eles ainda não fizeram a obra disso. Vou depois botar nos stories, colocar nos stories do projeto, tá? Mas, bom, a pintura, ela é uma ótima forma de você transformar o seu banheiro em um banheiro mais confortável, tá? Uma outra solução... antes, deixa eu só mostrar pra vocês um exemplo de uma situação onde poderia ter sido perfeitamente pintado, né? Os revestimentos. Olha só, a pintura, ela não precisa ser só por cima do revestimento antigo. E aí eu trouxe essa referência aqui desse banheiro para mostrar isso. Porque aqui poderia perfeitamente ter sido pintado em cima dos revestimentos mais antigos até uma certa altura, só que dessa altura para cima também recebe pintura, porque aqui é um lavabo. Esse é um tipo de cuidado que a gente precisa ter na hora de mudar a cara de um banheiro, porque é uma área bastante úmida, então por
ter muito contato com água, a gente precisa que em algumas zonas realmente seja cerâmica, realmente seja um revestimento ali, não pode ser pintura direto. Então, por exemplo, se você tiver a área do box, é uma área que está constantemente encharcada, você não pode só pintar de tinta como você pinta a parede da sua sala, porque não é o melhor revestimento, com o tempo ele vai se desgastar, vai causar infiltrações, vai causar outros problemas para a tua casa, para o teu banheiro. Então, nessas áreas que são encharcadas, a gente precisa realmente que tenha um revestimento mais com uma cerâmica, uma pastilha, um porcelanato, algo que tenha mais resistência mesmo, para aguentar tanta água vindo assim na cara. Mas aqui, olha só como a pintura foi trabalhada. Eu tenho até certa altura, até um certo comprimento da parede. O revestimento que é mais resistente, que eu falei, né? Que tem uma segurança maior para caso tenha um encharque de água ali. Mas isso não impede de eu pintar com uma cor que eu goste, que tem uma personalidade, desse revestimento para cima. E aqui, nesse espaço desse lavabo, isso foi feito com uma cor que eu amo, que é esse verde. Esse verde eu acho ele muito lindo e eu acho que traz uma cara de, junto com a madeira, junto com o branquinho, junto com o ladrilho do piso, traz uma cara bem moderna pro banheiro. Fica realmente muito bonito. Ó, o Marcos tá falando aqui. Esses banheiros mais novos são muito bonitos. Os azulejos antigos me passam uma sensação de desconforto. Não necessariamente porque o revestimento ele é antigo, que ele é feio, mas tem alguns que são feios sim. E aí tem, realmente como o Marcos falou, tem uma forma, com a pintura a gente consegue transformar a cara dele sem precisar fazer uma demolição que gasta mais dinheiro, que tem mais transtorno de obra, né? E fica super interessante. Tá? Vou trazer então agora o segundo tópico pra gente conversar sobre decoração em banheiros, como a gente transforma um banheiro em um espaço bonito, que são os espelhos. Essa é uma parte onde muita gente tem dúvida, muitos clientes nossos têm dúvida, e eu quero trazer algumas possibilidades para você entender melhor o que é que você tem na mão, né? O que é que você pode fazer com o banheiro da sua casa. Olha só, essa referência é muito legal, porque o espelho que eu tenho aqui, ele vem da bancada até lá em cima no forro. E você vê que ele preenche o espaço da parede onde ele está inserido. Então, é um espelho que ele ocupa todo o espaço e, fala sério, ele fica até bem mais bonito do que se eu tivesse só colocado um espelho de qualquer tamanho, sem ter nenhum tipo de proporção com a parede que ele está e de forma meio aleatória, sabe? Então, essa é uma parte onde as pessoas têm muitas dúvidas. Como é que eu posso fazer um espelho que fique bonito, que fique agradável? Se você não for colocar um espelho decorativo, essa solução aqui de você revestir a parede inteira com o espelho, ela é uma das mais bonitas que tem. E às vezes a gente foge muito do que todo mundo faz, né? Porque a gente quer uma coisa muito diferente. Mas olha só como o básico, ele funciona aqui. Aqui tá muito bonito esse banheiro. E fora que, por ser um lavabo, a gente vê que ele é menorzinho, o tamanho dele é menor. Como o tamanho dele é menor, esse espelhão assim, que ele vai da bancada até lá em cima no forro, ele dá uma sensação de amplitude muito legal pro banheiro. Fica parecendo que o banheiro é assim maior do que ele realmente é, sabe? Isso também traz conforto pro ambiente, a gente também se sente confortável estando em um espaço assim. E é uma solução até bem mais barata do que você mandar fazer um espelho em marcenaria embutida, com armários dentro. Se você não tem essa opção, olha só, basta revestir a parede inteira acima da bancada com um espelho, uma lâmina de espelho sem marcenaria por trás. Fica lindo, fica show também. Uma outra possibilidade de espelho que é bem legal é justamente essa que eu falei, de você trabalhar com uma marcenaria por trás, tá? Vou trazer aqui um exemplo pra gente ver juntos. Olha só, aqui, esse espaço, ele tem justamente isso. Você vê que ele tem um espelho mais assim, longitudinal, né? Que a gente chama mais comprido. A gente tem, atrás dele embaixo e por cima, a gente tem uma iluminação que é um pouquinho mais difusa. Aqui, eu que, enfim, trabalho com isso, eu consigo perceber que tem um armário por trás desse espelho, que tem várias formas de você fazer isso, tá? É uma marcenaria, onde você usa como se fosse uma farmacinha mesmo. E ele é um espelho grande também, ele também dá uma amplitude muito bonita pro banheiro. E
ele ainda serve de espaço para você armazenar os seus itens de higiene pessoal, porque ele é todo em um armário que fica escondido ali por trás do espelho. Ó, para vocês terem um exemplo na cabeça, né? Um espelho que é assim, desse tipo, desenhado em um armário, que eu gosto muito de fazer nos projetos, ele tem como se fosse a abertura dele embaixo, sabe? Ele tem como se fosse uma cava na marcenaria, onde eu encaixo a minha mão por baixo do espelho e eu puxo e a porta se abre, o espelho se abre e dentro é a farmacinha. Então, essa também é uma ótima opção para trabalhar melhor o espelho dentro do banheiro. E aí aqui eu vou jogar já um projeto nosso pra gente conversar. Tem uma outra referência de espelho, mas também já entrar no próximo tópico, tá? Então, aqui nesse projeto, a gente trabalhou os espelhos de forma diferente. Então, a gente tem uma dupla de espelhos decorativos. Então, eu mostrei um espelho que ele pega essa parede toda, mostrei um outro espelho onde tem uma marcenaria por trás, tem um armário de farmacinha. E esses aqui a gente colocou uma dupla de espelhos decorativos mesmo. O espelho decorativo, ele, como o próprio nome já diz, ele já traz um ar de beleza, de decoração, de ordem para o teu banheiro. É muito bom quando a gente consegue escolher as coisas da nossa casa com mais intenção, sabe, gente? Quando a gente consegue ter um olhar de carinho, de cuidado, de bater o olho e dizer assim, não, tá, preciso de um espelho, então deixa eu ver se tem opções bonitas, né, para eu escolher, deixa eu ver se tem opções que sejam comunicativas da minha personalidade, um espelho elegante para comunicar a minha vibe, que é mais elegante, mais soft, um espelho mais moderno para comunicar a minha vibe, que é essa vibe mais disruptiva, mais moderna, mais criativa, descontraída. Então, aqui a gente trabalhou com essa dupla de espelhos e aí do lado a gente colocou duas arandelas para iluminar também o seu rosto de frente. Aqui eu já estou entrando no próximo tópico, que é o tópico de iluminação. Olha só, a gente falou até agora de 3 tópicos, né? Nós falamos sobre espelhos, como eles fazem diferença na decoração. Falamos também de pintura, como você pode transformar um banheiro apenas pintando as cerâmicas antigas. E agora eu quero trazer para vocês a iluminação, porque ela é uma parte que pode deixar o seu projeto maravilhoso ou deixar o seu banheiro horroroso. Aqui a gente está iluminando lateralmente ao espelho, a gente está iluminando o rosto de quem se olha no espelho de frente. Então, o cliente, quando ele vai usar o seu banheiro, esse que a gente projetou, ele vai ter o rosto dele iluminado de frente, do mesmo jeito que está o meu rosto aqui, ó. O meu rosto, como ele está sendo iluminado de frente, tem uma iluminação aqui na minha frente direta, ele não está criando sombras. Isso é tão importante, gente, porque quando um banheiro ele não tem uma iluminação planejada assim, você sempre vai se sentir feia quando você olhar o espelho. É de lascar, né? Mas é o que acontece. Você sempre vai se sentir que tem alguma coisa estranha. E às vezes não é com você. Às vezes é a iluminação do seu banheiro que não tá bacana. Tá? Ela tá em uma posição do banheiro que sempre que você se olha, você vai ter sombra sendo feita sobre o seu rosto. Você vai achar que você tá com isso aqui maior. Você vai achar que isso aqui seu tá muito manchado. Por quê? Porque o jeito que a luz está posicionada no banheiro está fazendo sombras que estão marcando o teu rosto. Você não está conseguindo ver ele bem iluminado e plenamente como está aqui no meu, entendeu? Que tem uma luz frontal. Isso é muito importante. Vou mostrar para vocês uma outra opção de iluminação frontal de banheiro que é muito bacana, tá? Que ajuda muito. Ah, vou mostrar uma errada, olha só. Aqui nessa mesma referência que eu mostrei, que a gente estava discutindo, que era muito bacana, o espelho, o jeito que o espelho tava, não é bacana essa iluminação aqui. Se você fosse olhar de frente para o espelho, você vai ver que ele está fazendo um pouco mais de sombra, né? Isso não fica muito legal quando você está se olhando no espelho. Aqui a gente consegue ter uma certa compreensão, porque é um lavabo, não é talvez um ambiente de um banheiro de uso frequente, né, dos clientes, e aí é mais tolerável, mas em via de regra, quando você for trabalhar a iluminação do seu banheiro, é legal que ela seja uma iluminação mais frontal. Você vai se sentir muito mais confortável quando você estiver usando o seu banheiro para se maquiar, para poder se pentear, para você ver como é que tá o seu rosto também. Essa iluminação vai ficar bem mais uniforme, tá? Bom, falamos de pintura, falamos de espelhos, de iluminação. Eu vou trazer agora para vocês um quarto tópico, que
são os revestimentos do seu banheiro. Eu acabei falando um pouco disso já, né? Dei um pouco de spoilers aí, mas vou continuar pra gente conversar. Olha só. Vou voltar aqui pro projeto da gente, né? Que a gente tava conversando. Porque nele dá pra ver bem direitinho os revestimentos que a gente tá trabalhando. O revestimento no banheiro, gente, ele tem um grande potencial para poder ele trazer uma personalidade e o conforto que você deseja ter nesse espaço. É muito ruim você usar um banheiro onde tá tudo meio amontoado, ou tudo tem meio que aquela cara meio genérica, assim, que não te representa, você não se sente perfeitamente relaxado ao final de um dia de trabalho. E aí, o revestimento, ele tem um papel muito bacana nisso, porque existe uma variedade tão grande de revestimentos com aplicações tão variadas que com certeza existe um que vai te representar perfeitamente, que vai representar perfeitamente a vibe que você quer ter no seu banheiro. Aqui, o que eu quero trazer para você? Eu quero que você entenda a partir da funcionalidade, porque ela é bem importante para você não ter problemas no futuro, não precisar, mesmo após ter feito uma troca de revestimento, ter feito uma reforma ali no banheiro, você precisar se desgastar reparando problemas de escolha do seu revestimento, entendeu? Então, qual é a parte importante da funcionalidade? Como eu já tinha dito antes, é uma área muito molhada, o banheiro. Então, você precisa ter um revestimento mais resistente, como eu tinha dito. E que revestimentos podem ser esses, Bia? Tem uma variedade. Eu só tenho um post hoje até para ajudar nessa nossa conversa aqui, que tem algumas sugestões de revestimentos que ficam bons em banheiro e respeito a essa coisa da resistência à água. Eles são mais tranquilos para evitar problemas como infiltrações, enfim, uma execução ruim mesmo, né? Então, aqui a gente trabalhou com porcelanato e com esses ladrilhos que eles ficam aqui por trás dos espelhos. Você tem essas opções também. No post que eu soltei mais cedo, tem justamente porcelanato, cerâmicas, ladrilho hidráulico, pastilhas de vidro. São todas opções muito legais para você ter a parte da funcionalidade bem respeitada. E você também tem uma variedade de estilos, de texturas, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma que te represente super bem. Aqui nesse projeto a gente trabalhou com uma vibe que era mais elegante, mais relaxante, mais calma mesmo. Então esse tomzinho de verde com os desenhos das folhas, não sei se dá pra ver, mas são desenhos de folhas bem delicados. É um revestimento da Porto Belo muito bonito. E aqui nas laterais e no piso a gente está trabalhando com porcelanato, que é um revestimento bem resistente, com uma peça um pouco maior também, que é bem bonita. Então ficou uma dinâmica bem interessante, tá? Depois dei uma olhadinha lá no post sobre as indicações de alguns revestimentos, que eu tenho certeza que você vai encontrar um que você gosta muito e que vai te representar super bem. E aí, gente, a gente vai para o último tópico, que é uma forma de você transformar o seu banheiro, de deixar ele mais à sua cara, que são os itens de decoração em si. E aqui eu quero conversar com vocês sobre... Eu sempre falo muito de organização, né? Sobre beleza, sobre como a beleza ela é capaz de trazer ordem para o nosso olhar. E quando a gente está ordenando as coisas que estão sob o nosso olhar, a gente se sente mais confortável. E a gente se sente até mais, assim, em paz mesmo. É muito bom quando a gente está ordenando tudo. E no banheiro não é diferente. Então, no banheiro, em vez de você deixar todos os seus itens espalhados e acumulados e causar essa sensação visual de desordem e de caos logo em cima da pia, dentro das gavetas, procura trazer ordem. E isso é muito simples de você fazer. Olha só, você consegue definir onde vai estar cada coisa e você organizar isso dentro de uma marcenaria, você colocar isso dentro de um móvel abaixo da pia, você colocar isso numa farmácia, né, no que a gente chama, numa marcenaria por trás do espelho. Essa aqui, ó, desse projeto aqui, é uma desse tipo. Esse espelho, ele é bem grossão, provavelmente, ó, ele tem uma linha divisória. Eu até acredito que ele possa ser, não só ser decorativo, ele também possa ser com uma abertura de porta para você colocar alguns itens dentro, em prateleiras. Eu consigo imaginar perfeitamente isso aqui. Mas nos outros projetos que eu mostrei para vocês, também há esse tipo de solução. A gente conseguir fazer a armazenagem de todos os itens que a gente tem de produtos, de higiene pessoal. Mas além disso, uma forma bem bacana de você trazer beleza, trazer decoração e ao mesmo tempo estar ordenando tudo, vou mostrar para vocês. É a gente criar padrões na decoração.
Então, em vez de você estar colocando tudo espalhado em cima da sua pia, tenta pensar, cara, eu vou comprar aqui alguns itens padronizados de um ser o sabão, o outro ser o meu porta-escova de dentes, outro ser o meu porta-sabonete facial. Esses jogos aqui, ó, tá vendo que tem uma bandejinha onde eles estão encaixados, uma bandejinha de bambu, né? Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. E às vezes é um esforço tão pequeno de você olhar, dar uma pesquisada e comprar um jogo desses de organização que você goste mais, você tirar os produtos da embalagem, colocar dentro desses recipientes, etiquetar. Ai, Bia, mas isso dá muito trabalho, gente, mas deixar a casa bonita dá trabalho, só que a recompensa é muito boa, vale muito a pena. Todo dia quando você acordar, em vez de você estar se deparando com uma pia, uma bancada caótica de escova de dente, junto com pente, escova de cabelo, junto com secador, junto com um monte de maquiagem, junto com um monte de produto de skincare, em vez de você olhar para isso, você vai estar olhando para esses recipientes todos padronizados, todos bonitos, nas bandejinhas. Você vai abrir a sua gaveta e vai ver isso dentro dos organizadores, os produtos separados e agrupados por categoria. Esse é o tipo de coisa que você faz uma vez e você já causa uma ordem tão grande e tão boa assim pro teu olhar que você fica apaixonado, que você fica assim, meu Deus do céu, eu amo meu banheiro. E era isso que eu queria trazer mais pra vocês, sabe? Eu queria mais causar essa abertura de percepção pra você perceber que você consegue amar mesmo o banheiro, sabe, da sua casa. Que não é porque é um banheiro, é área de serviço, enfim, que é um ambiente da sua casa que precisa ser largado, porque ainda é a sua casa, ainda pode te representar, ainda pode ter a sua personalidade e ter beleza também, ter ordenamento. Aqui, essas dicas todas que eu trouxe, essas 5 dicas, elas são uma forma de você já trazer um pouco isso para a tua realidade, para a tua casa. Então, pintura, espelhos, revestimentos nas paredes, iluminação e acessórios. Todas essas 5 dicas, eu tenho certeza que quando você começar a colocar, aplicar elas na sua casa, você vai ver a transformação que o seu banheiro vai ter. E vai fazer toda a diferença, porque é muito bom começar o dia você já estando em um ambiente desse tipo. Assim como encerrar o dia. É uma delícia. Assim, não tem comparação. Beleza? Espero que tenham gostado aqui dessa nossa conversa de hoje. Amanhã nós vamos conversar já sobre... Deixa eu ver aqui. Todo dia eu tô esquecendo de verificar qual é o dia seguinte, antes de entrar aqui na live. Pronto. Amanhã nós vamos conversar sobre quarto. Nós vamos falar sobre o quarto dos sonhos. Tem muita coisa legal que eu quero conversar com vocês amanhã. Porque o quarto dos sonhos pode ser o seu quarto de casal, suíte, né? Como pode ser também o quarto do seu filho, pode ser... Enfim, tem muita coisa pra gente conversar. E eu tenho muita coisa pra fazer vocês perceberem também sobre esse assunto. A gente, especialmente desde a pandemia, a gente vê que tem muitas pessoas que misturam os usos da casa, assim, bastante. E às vezes tem dificuldade de dormir, não sabem por quê. E às vezes a arquitetura por trás do teu quarto, a decoração que o teu quarto tem, pode estar te prejudicando nesse sentido. Então amanhã a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Estou muito animada porque eu adoro esse tipo de ambiente, de quartos, escritórios, enfim. Espero vocês lá amanhã, né? Lá no caso é aqui, né? Espero vocês aqui no mesmo bate-horário, tá bom? Um beijo e até mais.